Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. É com essa palavra de fé, de esperança para os nossos corações, que nós abrimos mais uma celebração ao nome do nosso Deus. E eu quero saudar a todos vocês que estão nos assistindo agora, aí onde você está, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o nosso Salvador. Lembrando que estamos separados, porém não desconectados, né? Estamos separados por um tempo, devido à situação que temos vivido, porém estamos conectados no mesmo coração, no mesmo espírito, na mesma fé, para adorarmos o nome do nosso Deus, nesse dia, nessa hora que Ele designou para que estivéssemos juntos nessa celebração. E a palavra de Deus em Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 3, nos falam o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Talvez você possa pensar, né, Julinho, como você quer que a gente fique alegre, né, no momento tão difícil qual nós estamos passando? O mundo, a nossa nação, a nossa cidade tem passado por várias aflições, mas o motivo de toda alegria é saber que Jesus já venceu todas elas por nós. Jesus já venceu o mundo e nós devemos alegrar nele. Ele é o motivo da nossa fé, ele é o motivo da esperança no nosso coração. Que você possa se fortalecer no Espírito Santo do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu sei que muitos têm passado por momentos difíceis, mas o meu conselho para você é que sempre haja adoração nos seus lábios, adoração na sua mente, adoração no seu coração, porque assim com certeza você conseguirá passar pelas provações adorando o nome do Senhor e saindo vitorioso, saindo vitoriosa no poder do Espírito Santo do nosso Deus, que opera em mim e que opera em você. Nós vamos ter uma palavra agora de adoração. Vou pedir a Esther para que esteja orando por nós nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque nós temos esse privilégio, Deus, tão maravilhoso, de poder exaltar e adorar o nome do Senhor. Obrigada, Senhor, porque um dia o teu amor nos alcançou, e através desse amor, Pai, nós podemos como igreja exaltar o teu nome. Ó Deus amado, nós te clamamos, Deus, para que o Senhor fortaleça a nossa fé. Ó Deus amado, que nós continuemos, ó Deus, a exaltar o nome do Senhor, independente das circunstâncias, independente, ó Deus, das provações que nós temos enfrentado, mas que possamos, ó Pai, abrir as nossas bocas e ofertar, Deus, um louvor, uma adoração que chegue até a Ti, Deus, com um aroma suave, agradável ao Senhor, Deus. Receba desde já o nosso louvor, receba desde já a nossa adoração. Essa é a oração que a Tua igreja faz, em nome de Jesus, amém. Aleluia. E olha o que a palavra de Deus nos diz no Salmos 29, versículo 2: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. E é isso que nós vamos fazer, né, Tânia? Tributar ao Senhor essa glória devida ao nome dEle, amém? Aleluia, Julinho, a glória do Senhor que é manifesta em toda parte, a glória do Senhor que é manifesta na sua vida, Esther, Rick, Gabriel, a glória do Senhor que é manifesta aí onde você está. Vamos cantar para Ele
e que você possa ver, os seus olhos sejam abertos para contemplar a grande glória do nosso maravilhoso Deus. Nós cremos que ela opera no meio do caos, no meio da confusão e transforma as circunstâncias. Amém? Canta com palmas aí na sua casa. Levanta aí do sofá, na sala. Adore o nome dele. Como eu me alegro, Senhor, em ver que o Senhor opera em todo tempo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Com céus abertos hoje vou contemplar o amor nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Com céus abertos hoje vou contemplar o amor nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Toque em cada família, meu rei, em cada casa, em cada história. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar o amor nesse lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Toca nas unidades de saúde, meu rei. Toca nos casamentos, Senhor. Traz a alegria da tua presença, amado. O Senhor é tão grande. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, 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 porque sinto o Senhor me tocar. Aleluia! O Senhor nos toca mesmo. Deus é um Deus de abraço. A gente vê na história da humanidade o Senhor abraçando o ser humano, Ele abraça o pecador. Agora nós não podemos nos abraçar fisicamente, mas eu quero que você, Esther, receba o meu abraço de amor. E eu posso te abraçar com a minha oração. Nós podemos nos render a esse Deus de abraço, que nos ensina a abraçar o outro com amor. E assim a gente caminha. Você pode abraçar quem está na sua casa com você, se for da sua família, se for seguro. E se não, faça isso que a gente está falando. E que o seu coração nesse momento esteja completamente rendido
a esse Deus tão grande e tão amoroso que a gente fala aqui, reunião após reunião, celebração após celebração. Queremos estar plenamente rendidos a Ele, ao Senhor. Estão
essa palavra declarada que Ele é santo. Nós vamos cantar esse refrão de novo. Esse refrão nós vamos cantar, e você vai cantar bem forte na sua casa. Vamos fazer isso? Porque glória e majestade estão diante do trono desse rei, e o trono dele é estabelecido no meio do louvor. O meu louvor e o seu, amém? Agora eu aprendo. Agora, hein? Vamos lá, você de casa. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Tem uma pessoa que me perguntou assim: Tânia, eu posso dançar no louvor? Eu falei: ó, você está indo em sua casa? Dança aí na presença dele, sim. Pode levantar suas mãos. Celebra o Senhor com danças. Celebra o Senhor com as palmas. Celebra o seu Senhor com o seu coração, o seu sorriso. E se renda, né, Gabriel? O Gabriel vai declarar uma canção que é o desejo do seu coração, não é, Gabriel? E ela diz basicamente isso: eu me rendo. Vamos declarar que a nossa família está rendida ao Senhor, Esther? Pastor Honório, toda a sua vida, toda a sua casa. Julinho, Rick, Rafa na bateria. Menino de Deus, rendido ao Senhor. Isaías, fala o nome aí do seu marido, Aléter. Rendido ao Senhor. João Marcos, Eunice, Belosi, você que está acompanhando o culto, rendido ao Senhor. Esteja o seu coração 100%. Amém. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sei que há de existir um novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim.
clamar ao Senhor e saber que o Senhor responde, amigo. Eu te exalto. Eu te exalto, Rei. Amigo Jesus, Rei da glória. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo, eu preciso dos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, declara esse nome. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Declare esse nome no seu coração. Jesus, eis aqui. Eis a minha história. Eis-me aqui. Vamos cantar esse refrão de novo? Eu me rendo. Vamos cantar esse refrão. Eu me rendo. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Sobre todo nome, eis-me aqui. Aleluia, glória a Deus. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. O segredo de estarmos rendidos na presença do nosso Deus. E uma das maneiras que nós temos de adorar o nome do nosso Deus, rendidos na presença dele, é dizimando e ofertando na sua presença.
E nessa hora você vai ter a oportunidade de se render em adoração ao Senhor, fazendo a sua transferência, depositando aí os seus dízimos, suas ofertas nas contas que estão aparecendo aí no seu vídeo. Que você possa fazer isso agora, em nome de Jesus. A palavra de Deus em Deuteronômio 16, versículo 17 diz: cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Deus tem nos abençoado, meus irmãos, tem derramado a tua graça sobre as nossas vidas, tem abençoado os nossos celeiros. Então que você possa se render a Ele em adoração agora, enquanto cantamos mais uma canção, que você possa adorar com seus dízimos e suas ofertas, transferindo ou fazendo, né, um DOC, um documento aí de depósito nas contas da igreja que estão sendo projetadas aí no seu vídeo. Faça isso com toda a alegria do seu coração, em nome de Jesus. Fazendo isso para o único que é digno de toda glória. Aleluia. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Sabe, Senhor, temos dito que dízimo e oferta é coisa para quem entende que a vida pertence ao Senhor. A nossa vida pertence a Ti e pedimos a Tua bênção. Te pedimos sobre os recursos apresentados como oferta no Teu altar, como entrega, como compromisso. Multiplica, Senhor, e que haja toda a sabedoria vinda do céu na destinação. Pai, com essa bênção eu te peço que a Tua casa seja sempre próspera,
Com esta bênção eu te peço que as casas das famílias que estão conectadas agora sejam sempre prósperas, que haja o pão da abundância, da alegria, que haja o vestuário, a provisão, o remédio, se necessário for, para cada vida que está conectada, adorando o teu nome, pelas vidas que estamos intercedendo, Senhor, e que tenhamos com o que repartir, tenhamos para transbordar e abençoar outras vidas. Louvado seja o Senhor, que é o único a quem nós coroamos com louvor, com oferta, com a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Obrigado, equipe de louvor, equipe de comunicação. Eu vou pedir aos irmãos licença para tirar a máscara. Eu estou praticamente sozinho aqui no templo. A nossa equipe de louvor vai se retirando. E eu estou apenas com o Lucas e o Serginho aqui na gravação e na transmissão do nosso culto. Queridos irmãos, quero saudar vocês com uma boa tarde, um bom início de noite. E espero que o nosso bom Deus, com certeza, continue abençoando, guardando, trazendo esperança, alegria, motivação, consolo e instrução, para que você continue firme aí, nesse tempo desafiador que estamos vivendo. Nosso prefeito, essa semana, com a equipe aí de coordenação da pandemia do Covid-19 em nossa cidade, anunciou a presença de uma variante do Covid, falando da maior gravidade. E talvez muitos de vocês estejam preocupados, nós estamos preocupados, isso é natural. Devemos continuar bem cuidadosos, tomando todas as medidas possíveis, tomando todos os cuidados possíveis, isso é sensato, prudente. No entanto, eu quero dizer para você, não se deixe tomar pelo medo. Deus é maior. Deus continua no controle da minha vida e da sua vida e de tudo que acontece ao nosso redor. Deus tem controle sobre o mundo visível e sobre o mundo invisível. Deus é maior. Pense nisso, ore sobre isso. Viva esses dias baseado nessa verdade maravilhosa. Deus é maior. Deus está no controle. Deus é sempre bom para comigo. Não há um minuto sequer que Deus tire os olhos de sobre a minha vida e de sobre a sua vida. Continue caminhando nessa certeza, nessa esperança. E eu tenho certeza que Deus continuará abençoando de forma maravilhosa a sua vida. Por favor, querido, abra sua Bíblia comigo hoje para a nossa reflexão em Josué, capítulo 10. Josué, capítulo 10. Hoje pela manhã estivemos aqui em nossa igreja, na escola bíblica dominical. Tivemos aqui em torno de 17 pessoas, incluindo diáconos, equipe de comunicação, de louvor, na ministração do presbítero Elcio aí no estudo de Atos dos Apóstolos. Louvado seja Deus por isto. Agora, em nosso culto, eu quero convidar você para me acompanhar na leitura de Josué, capítulo 10, versículo 5 ao versículo 15, para a nossa meditação neste culto. Josué, por favor, abra aí a sua Bíblia
deve estar sendo projetado aí na sua tela, mas seria muito bom que você abrisse a sua Bíblia para me acompanhar nessa leitura. Eu sempre insisto no fato de que abrir a Bíblia e acompanhar a leitura ajuda você a memorizar. É tão importante para nós memorizarmos a palavra de Deus. Josué capítulo 10, versículo 5. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquise, o rei de Eglon, eles e todas as tuas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra ela. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos, e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra, com ele todos os valentes. Disse o Senhor a Josué: não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os derrotou até Azeca e Maquedá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva de pedra, dos que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: sol detente em Gibeão, e tu lua no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué a todo Israel, com ele, ao arraial, a Gilgal. Eu quero repetir com você, por favor, o verso 14. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Deus abençoe essa palavra e possa aplicá-la aos nossos corações. Transforme a realidade por meio da fé. Você já chegou a um ponto em sua vida onde você não vê nenhuma saída? Uma situação em que você já usou todos os seus recursos, mas eles não foram suficientes para resolver o seu problema. Você já viveu um momento assim, de esgotamento dos seus recursos? Uma situação que eu gosto de chamar, de pensar como um encurralamento existencial, ou seja, você é cercado por todos os lados, você não pode ir para frente, você não pode ir para trás, você não pode ir para os lados, então você não vê saída. Uma situação de crise, que às vezes persiste no relacionamento conjugal, trazendo profunda angústia e tristeza para você.
Um filho que persiste na rebeldia, na desobediência, na indiferença, e por mais que você ore, por mais que você tente se aproximar, o relacionamento parece frio, distante, e as suas palavras não encontram repercussão no coração daquele quem tanto você ama, seu filho, sua filha. Já viveu uma situação assim? Uma situação de desemprego, que dura por muito tempo, que persiste, vem a crise financeira, vem aquela preocupação, como fazer para suprir as necessidades materiais. Eu quero dizer uma coisa para você, que porventura está vivendo um tempo assim, ou já viveu na sua vida. Deus quer surpreender você, fazendo algo que você julga impossível acontecer na sua vida. Querido irmão, nós temos estudado na nossa escola bíblica dominical Atos dos Apóstolos, que eu gosto de chamar de Atos dos Discípulos, porque às vezes falamos Atos dos Apóstolos pensando em algo que aconteceu somente no passado, que tem referência e aplicação a somente aquela categoria de pessoas que foram os apóstolos. Não, Atos dos Discípulos. A aplicação de Atos dos Apóstolos é para mim e para você, discípulo de Cristo Jesus. Então nós temos estudado Atos dos Discípulos. Pessoas comuns como eu e você, que experimentaram uma vida extraordinária. Pessoas que transformaram a realidade à sua volta. O que se dizia desses discípulos quando chegavam numa cidade é que esses homens transtornaram o mundo. Homens que transformavam a realidade por meio da sua fé. Uma fé genuína na pessoa única e exclusiva de Jesus, como Senhor e Salvador de suas vidas. Nós estudamos aqui as lições anteriores, a segunda lição, a espera do poder. A terceira lição, a chegada do poder, que foi hoje. Depois desta lição de hoje, a chegada do poder, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a descida do Espírito Santo, o revestimento dos discípulos com o poder do Espírito Santo. Depois dessa lição, sabe o que vem? O início da perseguição. O início da perseguição, os capítulos seguintes que nós vamos estudar. Ou seja, esses discípulos receberam poder para viver uma vida extraordinária. Para viver uma vida vitoriosa, apesar da realidade não ser favorável. Chega o poder, reveste os discípulos, e você pensa, talvez, então tudo foi tranquilo, tudo foi favorável a eles, porque agora estão revestidos do poder. Não! Chegou o poder, começou a perseguição, e você pensa, então, pastor, esses homens como que viveram a partir daí? A realidade que os cercava impunha medo. A realidade que os cercava impunha que se escondessem, impunha que se trancasse dentro de casa, que não saísse. A realidade impunha para eles fuga. É melhor fugir, é melhor sair daqui. Mas esses homens não fizeram nada disso. Eles transformaram a realidade na qual estavam inseridos. Mas como? Eles oraram, pastor, então, e a perseguição acabou. Eles oraram e tudo mudou ao seu redor. Não, eles oraram e mudou a vida deles. Eles oraram, creram no poder, creram na ação extraordinária de Deus e superaram a perseguição. A perseguição continuou e continuou severa. Os problemas continuaram severos, agudos, desafiadores. Mas esse povo
esses discípulos, homens como eu e você, superaram essas adversidades e transformaram a realidade na qual estavam inseridos, porque viram a realidade, enfrentaram a realidade, viveram aquela situação por meio da fé em Jesus, como Senhor e Salvador de suas vidas. Em nossa capacidade humana, somos limitados, e isso não se discute. Mas Deus não é. Ele sempre quer nos ajudar em nossas causas, principalmente em nos mostrar como fazer o possível para alcançar o impossível. Principalmente em nos ajudar, em nos conduzir a experimentar o extraordinário. Apesar de homens e mulheres comuns e limitados como eu e você, Deus, na sua misericórdia, quer me fazer viver o extraordinário em tempos difíceis. Às vezes pedimos muito, oramos muito para que Deus guie os nossos passos e nos ajude em nossas causas, em diferentes áreas da nossa vida, mas nem sempre estamos dispostos a levantar os nossos pés, a dar o primeiro passo para fazer aquilo que cabe a nós. Já parou para pensar nisso? Diante de situações adversas, como essas que nós estamos vivendo, somos tentados à inércia, a ficar paralisados. Mas Deus quer que eu e você nos coloquemos em uma posição tal em que Ele virá e realizará o impossível, e realizará o extraordinário. Deus usa situações adversas, situações de crise, de perseguição, como nos dias dos apóstolos, para nos ensinar a dependermos mais dEle. Conquistar, ir avante, é algo inerente a nós como seres humanos. Contudo, apesar da nossa capacidade mental, psíquica, espiritual, nós somos pessoas limitadas. Ao homem, a mim, a você, a nós como família, tantas vezes se apresentam situações impossíveis aos olhos humanos, situações das quais nós somos confrontados com as nossas limitações, com a nossa pequenez, com a nossa fragilidade, com a nossa vulnerabilidade. A verdade é que eu e você não podemos conquistar o impossível por meio dos nossos próprios recursos. Não podemos alcançar o impossível por meio do dinheiro. Não podemos alcançar o impossível e viver o extraordinário por meio da sabedoria humana, dos recursos humanos. Lembra da história de Pedro, pescador profissional, tinha um barco próprio, conhecia o mar da Galileia como poucos, mas teve uma noite de tremendo fracasso, quando não apanhou nenhum peixe. Aconteceu que depois daquela noite de fracasso, diante da impossibilidade que se apresentou a ele, ele experimentou o extraordinário, o milagre, porque ousou confiar em Deus. O homem não pode conquistar o impossível ou experimentar o extraordinário por meio de uma posição social. O Evangelho tem para nós o registro de histórias assim. Por exemplo, a Bíblia fala de Jairo, um dos principais da sinagoga, diz a Bíblia, homem de alta posição social, mas que está diante de uma limitação de recursos, apesar de ser um homem importante socialmente, os seus recursos foram insuficientes. A sua filha veio a óbito,
Mas Jairo ousou crer no Deus que ressuscita mortos e experimentou o extraordinário. O homem não pode conquistar o extraordinário, o homem não pode viver os milagres de Deus, experimentá-los por meio da sua religiosidade. Não é por pertencer à membresia de uma igreja, não é porque estou matriculado numa igreja, ou até mesmo porque fui batizado numa igreja e porque vou assiduamente à igreja, que eu vou participar dos milagres ou do extraordinário de Deus. A Bíblia fala de Nicodemos, João capítulo 3, uma história de um homem que era mestre da lei, homem religioso, mas era um homem que estava diante de uma realidade existencial que o machucava, que o magoava, que o colocava lá embaixo. Tinha um vazio no seu coração que aos olhos humanos era impossível de resolver. E somente por meio de Jesus é possível resolver. O texto que nós acabamos de ler nos coloca diante de uma situação assim. Por isso eu fiz questão de ler com você novamente o texto, repetir o versículo 14, e veja como a Bíblia relata esse episódio que lemos, como a Bíblia descreve, como o Espírito Santo quis que fosse registrado esse evento, dizendo assim: não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Irmãos, esse dia foi um dia em que, mais uma vez, na liderança de Josué, a igreja, no Velho Testamento, experimentou o poder extraordinário de Deus. Não houve dia semelhante a esse. Agora a Bíblia faz questão de dizer: não houve dia semelhante a este, porque alguém orou, alguém como eu e você, fraco, limitado, orou, confiou, esperou, e Deus ouviu. E o registro do versículo termina dizendo: por quê? Deus tem um compromisso eterno, de pelejar por mim e por você. Louvado seja Deus por isso. Deixa Deus falar o seu coração essa noite. Não sei o que porventura pode impedir essa noite que a palavra de Deus ministre ao seu coração. Talvez o medo, as preocupações, as ansiedades. Apresente sua causa a Deus, confie, obedeça, experimente o extraordinário de Deus na sua vida. Eu quero mostrar com você, nesse texto, 5 atitudes que Deus espera de mim e de você em tempos difíceis, para experimentarmos o poder de Deus e transformarmos a realidade à nossa volta. 5 atitudes. 5 atitudes que Deus espera de mim e de você, que estamos inseridos num contexto de desafios. 5 atitudes que Deus espera que eu e você venhamos a praticar, para experimentarmos um mover diferente de Deus na nossa vida e transformarmos a realidade à nossa volta. Sim, Deus quer transformar a realidade à sua volta por meio da sua vida. Deus quer transformar a cidade, a nossa volta na qual vivemos, por meio da vida da igreja, de uma igreja confiante, de uma igreja obediente, temente ao Senhor, de uma igreja que não se esconde, de uma igreja que não foge aos desafios. Deus quer impactar a cidade, impactar a sua casa, Deus quer impactar a sua vida, fazendo o impossível. Certa vez, falando com os discípulos, Jesus respondeu assim: o que é impossível para os homens, é possível
para Deus. Em primeiro lugar, olhe para o texto e você vai perceber aí, baseado no contexto, numa leitura um pouco mais longa, que eu vou poupar você para que a gente ganhe tempo. O contexto era o seguinte: os inimigos de Israel estavam alarmados por causa da vitória que Deus estava concedendo a Israel. Vitória que Deus concedeu a Israel em Jericó, vitória que Deus concedeu a Ai. Josué, liderando o povo, fez um pacto, uma aliança com os gibeonitas, com Gibeão. Gibeão era um povo visto como um povo traiçoeiro. E uma aliança de outros reis foi feita para combater Israel e Gibeão. Uma coligação foi organizada para combater Gibeão, os gibeonitas e Israel, que agora estavam aliançados. Tudo isso foi feito em retaliação. Por causa do avanço do povo de Deus, o inferno está aqui se organizando para retaliar. Esse é o contexto espiritual. Os 5 reis estão alistados aqui no versículo 5, você pode ler. Os reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Todos eles e suas tropas se organizaram para combater a igreja de Deus. E a partir do versículo 6, você vai encontrar aqui em Josué um exemplo de um homem que experimentou e conduziu o seu povo a experimentar os milagres de Deus, o extraordinário de Deus em tempos difíceis. Em primeiro lugar, diante daquele perigo, daquela ameaça, Josué não se acovarda, ele se levanta e encara os desafios com coragem e fé. Diz-nos o texto que os homens de Gibeão, versículo 6, mandaram dizer a Josué, pedindo socorro a Josué, pedindo que Josué viesse e os ajudasse naquela batalha. E diz-nos o texto no versículo 7 que Josué, diante daquela grande, terrível ameaça, não se esconde. Então Josué subiu. Então Josué se levantou e foi, e encarou aquela batalha, aquela adversidade com coragem, com fé. Ao chamar Josué para aquele grande desafio de liderar o povo de Israel para as conquistas, Deus disse a Josué: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e não te desampararei. Ser forte e corajoso, ser forte, muito corajoso. Não te mandei eu, capítulo 1, versículo 9, ser forte e corajoso, não temas. Essas foram as palavras que marcaram o chamado de Josué para caminhar com o Senhor. Preste atenção nisso. Essas foram as palavras que marcaram o chamado de Josué para caminhar com o Senhor. E essas também são as palavras que marcaram o meu chamado e o seu chamado para caminhar com o Senhor. Esse chamado não é um chamado específico para Josué, não. Ele encaixa você, ele abrange a minha, a igreja de Jesus. Quando eu e você fomos tirados das trevas para a luz, Deus nos chamou para enfrentar e viver esse mundo com coragem, com ousadia. Deus nos chamou para viver esse mundo perverso, dominado pelo pecado, esse mundo que tantas vezes é um mundo em que nós nos sentimos tão mal perante Ele ou diante dEle. Deus nos chamou para vivê-lo por meio da fé. Não nos chamou para enfrentá-lo, ou para enfrentar as dificuldades desse mundo,
baseado na nossa capacidade própria, baseado nos nossos recursos próprios, não. Seja forte e corajoso, não tenha medo, não tu mandei eu, seja forte e corajoso. Tantas vezes, meus irmãos, nós nos vimos em situações assim, em que os problemas são gigantescos, maiores do que nós, maiores do que os nossos recursos. E a primeira atitude que Deus espera de mim e de você, encare com fé, encare com coragem. O Espírito Santo que eu e você recebemos é espírito de coragem, não é espírito de medo, de ousadia. Deixe-me dizer uma coisa para você, querido. Se você olhar para a Bíblia Sagrada e perceber ali na história registrada de homens e mulheres de Deus, Deus nunca usou os covardes. Deus nunca usou os preguiçosos. São duas categorias de pessoas que Deus não chamou para coisas extraordinárias. Primeiro, eram pessoas que estavam sempre ocupadas. Quando Deus chamou Abraão, Abraão estava muito ocupado. Quando Deus chamou Davi, ele estava muito ocupado. Quando Deus chamou Moisés, ele estava muito ocupado. E todos eles tinham uma coisa em comum, viu? Ocupados e não eram preguiçosos, não eram medrosos. Eram homens e mulheres que olharam para os desafios pela ótica da fé e enfrentaram com coragem. Não foram homens que se esconderam. Em primeiro lugar, para você experimentar o extraordinário de Deus, encare os desafios com coragem e com fé. Em segundo lugar, dedique o que você tem de melhor. Versículo 10, diz-nos o texto, que o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança. Aqui você já está vendo o resultado de alguém que se levantou com coragem diante de um grande desafio e começou a experimentar o extraordinário de Deus. Mas veja o que diz-nos o texto, que Josué reuniu com eles os homens de guerra, versículo 7. Então subiu Josué de Gilgal, ele, agora preste atenção, toda a gente de guerra e todos os valentes. Josué era um homem temente a Deus, que confiava no poder de Deus, mas era um homem que sabia também se posicionar diante dos desafios. Era um homem que obedecia a estratégias que Deus colocava diante dele. Diante daquela realidade adversa, Josué reúne os melhores. Josué reuniu aqueles que eram guerreiros, que estavam preparados para a luta, para aqueles que entenderam que as conquistas viriam com esforço. Aqueles que entenderam que a vida cristã é assim, é de esforço, é de dedicação. Aqueles que eram homens preparados para a guerra e eram homens valentes. Eram homens que não se acovardavam. Segundo lugar, dedique o melhor que você tem a Deus. Se associe com pessoas de guerra. Se associe com pessoas valentes. Em terceiro lugar, diz-nos o texto, no versículo 8, que Josué recebe uma palavra do Senhor. Que palavra é que Deus tem para mim e para você? Não os temas, não tenha medo, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Terceiro lugar, julgue o desafio baseado em Deus, naquilo que Deus pode realizar e não na sua capacidade. Você está diante de um problema, diante de um desafio, a questão é como que você está olhando para esse problema. Pela ótica de Deus, baseado nos recursos de Deus, ou pela sua ótica humana? Você pensa em enfrentá-lo baseado nos seus recursos próprios? Como que você tem visto os desafios que estão nos cercando?
Você julga esses desafios na ótica humana, na visão humana, ou na capacidade e no poder desse Deus que quer realizar o impossível na minha vida, na sua vida? Terceiro lugar, julgue o desafio baseado na capacidade de Deus e não na sua capacidade. Quarto lugar, espere a intervenção sobrenatural de Deus. Diz-nos o texto aí, o Senhor os conturbou diante de Israel. Observe aí, meu querido irmão, que o texto diz que o Senhor os conturbou. Aqui você está vendo a ação poderosa, miraculosa, extraordinária de Deus. O Senhor os conturbou. Só que antes de o Senhor os conturbar, esse homem, Josué, se levantou, não teve medo, enfrentou os problemas. Olhou para os problemas na perspectiva de Deus. E agora, esse homem está vendo o extraordinário de Deus. O Senhor os conturbou. O Senhor os feriu com grande matança. O Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras. Você com certeza está acompanhando na sua Bíblia. Tudo o Senhor fez. O Senhor fez cair, o Senhor matou, o Senhor os venceu. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra, ou por aquilo que Deus fez, do que pela espada dos filhos de Israel. O que o texto está querendo dizer para mim e para você? Que houve uma intervenção sobrenatural de Deus. E eu repito para você, querido irmão, repito para você porque eu acho que isso é o mais importante da nossa mensagem. Antes da intervenção sobrenatural de Deus, teve um homem, como eu e você, sujeito aos mesmos problemas, às mesmas dificuldades, que se levantou e enfrentou com coragem, por meio da fé, aqueles desafios que estavam diante dele. Então Deus agiu. Então Deus fez algo extraordinário, que o texto registra aqui, que não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois. Porque um homem, porque alguém como eu e você, se colocou na posição correta. Espere a intervenção sobrenatural de Deus. Deus responde àqueles que o chamam, que chamam por Ele. Deus se revela aos que o buscam. Deus socorre os que nele confiam. Quinto lugar, transforme a realidade por meio da fé. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas. Por favor, eu quero que você parar de novo, você vai conferir na sua Bíblia, versículo 12. Então Josué falou ao Senhor. Você está vendo aqui um homem orando e pedindo a intervenção sobrenatural de Deus mais uma vez. Deus já havia feito um milagre. Como eu acabei de dizer, o texto diz no versículo 10 que o Senhor os conturbou, o Senhor fez chover pedras do céu, eliminou grande parte dos inimigos, não todos, mas grande parte, uma pequena parte, cabia a Israel. E no versículo 12, esse homem Josué está orando ao Senhor, novamente, pedindo a intervenção de Deus. Então falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas. Irmãos, que ousadia desse homem. O que ele pediu a Deus? Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Veja a oração de Josué. Sol, detente, e tu, lua, detente. Detente em lugares específicos. Esse homem, como eu e você, repito, está se dirigindo ao Senhor dos céus e da terra, Criador de todas as coisas.
Criador do céu e Criador da lua, aquele que tem poder sobre tudo, aquele que poderia fazer parar o sol, aquele que poderia fazer parar a lua. Louvado seja Deus por isso. Aquele que tem poder sobre todas as coisas que estão ao meu redor e ao seu redor, visíveis e invisíveis. Diz-nos o texto, querido, versículo 13, e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de todos os seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos: o céu, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Deus fez algo extraordinário aqui. Deus fez o sol e a lua pararem, sem que isso causasse um colapso no universo. Um comentarista bíblico, estudioso do Antigo Testamento, Gleason Archer, diz o seguinte: a expressão não se apressou a pôr-se, no versículo 13, indica retardação do movimento, e não cessação total. O sol e a lua não se detiveram de todo permanentemente, para depois o sol se pôr de uma só vez. Deus deteve o sol e a lua e depois retardou a rotação da terra, de modo que o sol se pusesse muito lentamente. Um processo como esse não iria gerar caos em todo o mundo. Louvado seja Deus por isso. Eu queria concluir essa reflexão dizendo a você o que talvez, ou pensando junto com você, o que talvez seja aí um questionamento seu. Pastor, como que eu posso fazer para me colocar nessa posição de Josué, tendo em vista os grandes desafios que eu estou vivendo? Se você observar a história de Josué, é a história de um relacionamento de um homem, um relacionamento de amor, de dependência e de oração desse homem com Deus. Josué não passou a crer a partir do momento em que os inimigos se levantaram contra ele. Não, Josué creu desde o início da sua caminhada. A fé de Josué não foi uma fé extemporânea, que surgiu da noite para o dia, não. É fruto de uma intimidade relacional com Deus. Esse homem era um homem que sabia andar com Deus, ouvir a Deus, é um homem que tinha intimidade com Deus. Algo que eu e você podemos e devemos fazer. Querido irmão, não há segredos e não há atalhos. Experimentamos o extraordinário de Deus e vivemos pela fé quando desenvolvemos um relacionamento de amor, de submissão, de dedicação, de obediência a Deus. Isso é algo que Deus espera de mim e de você nesses tempos tão desafiadores que nós vivemos. Tempos difíceis. Tempos difíceis. A verdade, queridos irmãos, estamos numa guerra espiritual. Nosso problema não é um problema de má administração pública. Nosso problema não é um problema de saúde, de caos da saúde, não. Nosso problema é espiritual, meus amados irmãos. Nosso problema é espiritual. Essa é a pior pandemia que tem, a pandemia da incredulidade, a pandemia da falta de fé, a pandemia do medo. Esse é o pior vírus que existe. Esse vírus é capaz de matar a nossa vida espiritual. Esse vírus é o que nos afasta do poder de Deus. Esse vírus é capaz de trazer essa apatia doentia a nós, esse medo que me faz esconder diante dos problemas. Somente em Cristo Jesus, eu e você podemos vencer essa pandemia de incredulidade
e experimentarmos o extraordinário de Deus em tempos difíceis. Curve a sua fronte, eu quero orar por você nessa hora. E juntos nós vamos apresentar as suas causas a Deus. As causas que você tem julgado impossíveis, vamos apresentá-las ao Senhor nesta hora. Curve a sua fronte onde você estiver, feche os seus olhos para você se concentrar melhor. Vamos falar com Deus. Apresente de forma confiante as suas causas a Deus. Apresente de forma confiante aquilo que você julga impossível de acontecer, mas que você crê que para Deus é possível. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus, Tu és o Deus grande, o Deus que não cabe na compreensão humana e nos parâmetros humanos de grandeza. Um Deus inigualável, incomparável, o Deus todo-poderoso, o Deus maior, o Deus que governa, o Deus que dirige todas as coisas. Louvado, e louvado seja o Teu nome. Nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, nas nossas limitações, até mesmo na nossa pequenez, na nossa falta de fé, nos colocamos diante do Senhor como somos e apresentamos diante do Senhor as nossas questões. Aquilo que tem nos afligido, que tem, ó Deus, nos deixado tão amargurados e que está persistindo. Aquilo que temos julgado impossível, nós colocamos diante do Senhor. Colocamos diante do Senhor a realidade que nos cerca. Vivemos num mundo, ó Deus, cercado pela incredulidade. Vivemos num mundo, ó Deus, cercado por pessoas tantas vezes que não têm a compreensão da vida pela fé. Pessoas que seguiam por vistas. Vivemos cercados por pessoas assim, que se acham tão autossuficientes. É nesse contexto que vivemos, que o Senhor quer que sejamos instrumentos para transformar a realidade à nossa volta. É por isso que nós te pedimos humildemente, usa a nossa vida, assim como o Senhor fez com Josué. Faça comigo, faça com os meus irmãos. Dá a nós, Senhor Deus, para a honra e glória do Senhor, a alegria de experimentar o extraordinário do Senhor nesses tempos difíceis. Em nome de Jesus é que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Querido irmão, encerrando o nosso culto, quero lembrar você que na quarta-feira nós continuamos aí com a nossa série de estudos Fundamentos. Quero muito motivar você a participar, a estar conectado. O culto de quarta-feira também será transmitido online. Continua assim, nesse processo de transmissão online. Então você vai lá se conectar conosco, o chat vai ficar aberto para você fazer perguntas e participar. Fundamentos. Esse é o tema dos nossos encontros. Vamos encerrar esse momento de culto, louvando, agradecendo a Deus pelas suas bênçãos e pedindo a Deus que continuemos a viver pela fé. Senhor Jesus, obrigado por esse tempo. Obrigado a Deus por tudo quanto realizamos nesse culto, as canções que cantamos, as orações que fizemos, o meditar do nosso coração na Tua palavra, conduzido pelo Espírito Santo, nós te agradecemos por isto. E pedimos a Deus, continue derramando da Tua graça sobre cada um de nós. Ó Deus, nos ajuda a viver pela fé. Ensina-nos, ó Deus, a nos guiarmos pela fé. Fé em Jesus, como nosso Senhor e como Salvador de nossas vidas. Abençoe-nos, Deus. Nós oramos e te pedimos humildemente isso em nome de Jesus. Que o amor de Deus, meus irmãos queridos, a graça maravilhosa de Jesus, as consolações, o poder
e a unção do Espírito Santo repouse sobre a sua vida agora e sempre. Amém e amém.